Bom dia, meus queridos, graça e paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um tempo juntos aqui, no Orando com os Salmos. Estamos numa reta final dos Salmos, né? Hoje o Salmo 141, isso quer dizer que faltam apenas 9 Salmos. Você já imaginou que nós saímos lá há um tempo atrás, que nem faço ideia de quanto tempo, e estudando salmos, alguns a gente utilizou 2 dias, 3 dias, o Salmo 119 usamos aí uma semana e meia, né, para passar esse tempo, né, debruçado em cima do Salmo 119, e agora nós estamos aí chegando numa reta final dos salmos, né, desses 150 salmos. Então você imagina que coisa gostosa essa caminhada juntos, né? E eu tenho ouvido de alguns queridos que esse tempo pela manhã, né, se tornou um tempo de devocional, né, de alguns. E eu fico muito feliz com isso, a gente poder estar juntos tomando um cafezinho, né, depois, mas estarmos juntos aqui pelo menos conversando e tirando algumas lições de cada salmo. Olha, tem gente chegando aqui, a Vânia, a Adeline Dora, a Áurea com a gente, Luiz Fernando, Luiz Machado, voltou a trabalhar ontem, né? O Rudibert, a Silene, a Neide Rodrigues lá, de Carianos, Daniel Regis, Daniel, muito bem-vindo, querido, mandou um abraço para Ana, Ana está sempre com a gente aqui, bom vê-lo, Deus abençoe. Aqui a Ritinha também com a gente, a Almir Machado, a Rose Fernandes também, seja muito bem-vinda, Noemi, o Luiz Fernando aqui tirando uma casquinha da Vânia, né, que é prima deles, dizendo que chegou, madrugou. Mas o pessoal aqui coloca, alguns até coloca para despertar, eu já ouvi falar que tem gente que coloca para despertar, para a gente estar esse tempo juntos aí, né? Hoje está um dia lindo, mas o sol, o calor aqui não tem calor, né? Paulo Roberto também com a gente, um abraço na Sueli, Inês Brick, Inês, Deus abençoe, querida, bom vê-la, né? Saber que você está aí com a gente, né? A Noemi está dizendo que é um tempo especial para ela, né? Sim, e dando aqui uma notícia, a Cris essa semana está lá em Curitiba, dando um apoio, está tudo bem, graças a Deus. Precisamos de alguns ajustes, algumas decisões tomar lá, por isso ela está lá junto com a irmã também, tomando essas decisões. Graças a Deus, Matheus está bem, né? Fez a cirurgia do siso, mas isso aí tá indo tudo bem. Queridos, hoje eu quero ler o Salmo 141, ele tem uma lição muito importante para a gente. E eu queria compartilhar com vocês um sonho, né, da nossa igreja e um sonho da liderança ali do Conselho Gestor, e nós estamos vivenciando um pouco desse sonho. Eu queria compartilhar em cima desse versículo aqui, esse capítulo, aliás, desse Salmo 141. Vamos fazer a leitura dele então? Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não me perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles, ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me
das armadilhas que prepararam contra mim, as ciladas dos que praticam o mal. Caem os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Eu vou começar pensando aqui com você a respeito desse salmo, na parte que ele fala dos seus inimigos, dos malfeitores, das pessoas más. E aqui ainda tem a ideia de que ele está falando do episódio, né, de ele ter sido, é um salmo de Davi, então o episódio dele com Saul sendo perseguido, humilhado, né, sendo expulso lá de Jerusalém, ele não podia ficar, estava escondido em todos os lugares, e ele então sofre todos esses reveses. E é interessante que ele faz aqui uma oração, né, como a gente já conversou a respeito de que Deus faça justiça, né, dizendo, olha, que a rocha, né, ou seja, o penhasco seja o juiz deles, né, e que como a terra está sendo arada e fendida, os ossos deles ficam espalhados, porque isso é uma tremenda vergonha e uma demonstração de castigo, que essa pessoa não foi digna de um sepultamento, né, e por isso os ossos ficam expostos. Isso mostra a vergonha de que ele foi totalmente derrotado. E aí, ele vai dizer, né? Aqui tem uma interpretação que no versículo 8, mas os meus olhos, aliás, no versículo 7, como a terra é fendida, assim foram espalhados seus ossos à entrada da sepultura. Alguns entendem que isso tem a ver com eles os malfeitores falando sobre Davi, né? Ou ele falando dos malfeitores. Eu gostei da ideia de que os malfeitores estavam falando dele, no versículo 7, dizendo, olha o que eles desejavam para mim. Mas aí ele responde no versículo 8, mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os inimigos, sua própria rede, e eu escapo ileso. Ele está dizendo, olha, Senhor, me livra desses homens maus. A gente já percebe isso nas outras orações, nos outros salmos. Mas o que esse salmo traz de diferente, de a mais, é que ele fala, Senhor, me livra dos homens maus, mas me livra de mim mesmo, né? O salmista e Davi está reconhecendo que, além dele ter um inimigo externo, inimigos externos, ele tinha um inimigo que morava com ele, né? Como diz dormindo com o inimigo, né? Morando com o inimigo. O inimigo também era ele, porque ele vai dizer que ele gostaria que Deus cuidasse dele. Por isso ele começa o salmo dizendo, clamo a ti, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como um incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Ele faz essa oração dizendo assim, Senhor, que diariamente eu esteja diante do Senhor, que diariamente eu esteja clamando ao Senhor, porque o incenso era entregue todos os dias, né, em adoração no templo e também no tabernáculo. No templo não tinha, porque Davi é antes do templo, mas no tabernáculo, e também as ofertas da tarde. Então, de manhã incenso, à tarde ofertas, todos os dias. Isso quer dizer, olha, eu quero estar na tua presença todos os dias. E por que Davi está pedindo isso? Porque ele tinha uma causa, que ele estava sempre em oração. Primeiro, orando para que o Senhor estivesse o livrando dos seus inimigos externos. Mas depois, aqui no versículo 3 e 4 e 5, ele mostra que ele reconhece que ele também é um inimigo, que precisa ser derrotado. Ele tem atitudes que são parecidas com as dos malfeitores, daqueles que ele critica, daqueles que ele condena, mas que parece que ele está na mesma pegada, como diz a moçada, né? E aí, o que nós temos aqui é algo muito interessante. Ele vai dizer, olha, Senhor, primeira coisa que eu percebo nesses inimigos de fora é que eles são maus, querem me destruir e tal. Mas o que eu percebo nesse inimigo interno é que ele tem uma língua
muito perigosa. Ele tem uma boca que precisa ser guardada, né? E ele vai dizer: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Ele está dizendo que tem duas áreas dentro dele que podem se tornar grandes inimigos do relacionamento dele com Deus. O primeiro é a boca e o coração. É muito interessante porque a gente percebe que nesse tempo de rede social, as pessoas esqueceram aquele versículo que a gente deve ser tardio no falar, tardio no irar-se, né? E que a gente deve ser pronto para ouvir. A gente perdeu essa dimensão e a gente já vai emitindo opiniões, já vai decretando, né? Usando a expressão mais popular da internet, o cancelamento de pessoas, simplesmente porque a gente ouviu alguma coisa e a gente já estabeleceu alguns critérios. Eu imagino que o Davi estava numa luta, porque ele imagina que estava falando um monte de coisa e dizendo, tem que morrer mesmo, e um monte de coisa que ele estava pensando a respeito dos seus inimigos, mas de repente ele se vê também tão mal quanto os outros. E aqui tem uma coisa muito interessante, Jesus vai dizer algo muito fantástico lá no Novo Testamento, nos ajudando a interpretar essa ideia de que guardar a nossa boca, né? Ele vai dizer em Lucas 6, versículo 45, 46, dizendo assim, o homem bom do seu bom tesouro, né, tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. O salmista está pedindo, guarda a minha boca, mas também não permita que o meu coração volte para o mal, porque lá é o lugar onde se programa, onde se fabrica toda a maldade. Jesus vai dizer que do coração do homem que saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os assassinatos. Quer dizer, toda a maldade está sendo na fábrica. A fábrica de sentimentos, pensamentos e ações começa lá no coração. E aí se projeta para a boca e aí a gente não tem como pegar, né? Como travesseiro de rena, né? A gente joga ao vento, não tem como voltar. Você não tem como desdizer o que você disse. Você tem como pedir desculpa, você tem como dizer que não era aquilo que você queria dizer, que você foi mal interpretado, mas desdizer, retirar aquilo, não. Ele já se impregnou. E ele então está dizendo, olha, cuidado, eu quero que o Senhor cuide da minha boca e do meu coração, para que eu não seja pego naquilo que eu mais critico. Né? Se eu critico os homens maus em as suas atitudes, por favor, Senhor, não me deixa agir assim, né? Talvez a oração que Jesus nos ensina, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então esse é o primeiro inimigo, né? Que talvez seja tão perigoso quanto os malfeitores, que é a nossa boca e o nosso coração. Eles são assim, se eles não forem dominados pelo Espírito Santo, seremos tão maus quanto os que nós condenamos. E aqui tem uma outra coisa muito interessante que eu queria compartilhar com você, que é algo que a gente está vivendo lá no Conselho Gestor, que são os pastores, as missionárias, né, e irmãos que fazem parte da gestão, né, dos ministérios da igreja. Nós estamos aprendendo a criar um vínculo entre nós, de tal maneira que tenhamos alguém dentro deste grupo que vai ser alguém que a gente vai compartilhar a nossa vida. E aqui o salmista vai dizer algo muito interessante, versículo 5. Fira-me o justo com o amor leal e me repreenda, mas não me perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra a prática dos malfeitores. O salmista está dizendo o seguinte, eu preciso ter alguém que vai me dizer que eu estou errado ou vai me dizer
que existe um caminho. Eu preciso de alguém com quem eu preste contas. Se você dá uma olhada na história de Davi, quando ele erra tremendamente com Batseba, e depois ainda para tentar encobrir todo esse erro e criar uma onda de falsa moralidade, ele permite a morte de Urias, o hitita, que era o marido dela, comandante dos seus exércitos. Ele então acha que está resolvida a situação. E o coração dele então começa enganosamente a praticar tanto mal quanto os seus malfeitores um dia fizeram contra ele. E aí Deus levanta Natã. Natã é um profeta que era amigo de Davi e continuou sendo amigo de Davi. Foi Natã que foi falar a respeito do templo para Davi, e nos momentos mais difíceis, no fim de carreira, quem estava com ele era Natã. Então, Natã se tornou um amigo, profeta amigo de Davi. E foi ele quem foi lá e disse: olha, eu vou contar uma história para você, e todo mundo sabe, né, 2 Samuel 13, onde vai dizer da história, então, daquele rei rico que foi lá e pegou a cordeirinha do pobre e matou e deu um banquete. E o Davi fica horrorizado e diz: esse homem que fez isso deve morrer. E Natã olha para ele e diz: esse homem é você. E aí começa o processo de quebrantamento, restauração, sofrimento, mas também restauração da vida e do relacionamento de Davi com Deus. Isso, para mim, é marcante. E quando ele diz aqui: fira-me o justo com amor leal e me repreenda, quer dizer, quem é, dentro do ambiente da comunidade cristã, quem é dentro da igreja, e esse talvez é o nosso sonho, meu sonho isso, e tem sido o sonho da liderança, é que na nossa igreja, né, local, a qual eu sou pastor, que tenha pelo menos alguém, uma pessoa, em todo o rebanho ali, que você tenha um nível de amizade que seja a pessoa que vai te ferir com amor leal, que vai te repreender quando precisar, que vai ser a pessoa autorizada por você a te questionar a respeito dos seus erros. Essa ilusão de que a gente vive uma vida relacional com Deus ao ponto de que não tenha esqueletos no armário, né? Roupa suja que a gente guarda, né, nos lugares para que ninguém veja, varrer as nossas sujeiras e os nossos pecados para debaixo do tapete. Isso é a grande enganação, e é por isso que nós temos vivido, talvez, um nível de hipocrisia dentro das igrejas que são de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por isso, esse versículo hoje eu queria deixar para você. E a pergunta é essa: você já percebeu que você não tem só inimigos externos? Você já percebeu que você tem inimigos internos? E você é um grande inimigo seu, porque ele te sabota. Todos os dias que você quer viver uma vida com Deus, você precisa de alguém, também externamente, que vai ser a pessoa a qual você vai criar um vínculo, um relacionamento tão próximo, que essa pessoa vai ser autorizada por você a te dizer quando o inimigo interno de você estiver te sabotando no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. E aí você vai ter maturidade, porque a humildade é sinal de maturidade, de ouvir, aceitar a reprimenda e mudar. Quando eu tenho esse pensamento, nós temos orado e temos experimentado, né, um programa chamado CR, Celebrando a Restauração. Nós temos experimentado como liderança, né, os pastores, esposas e líderes, os gestores, porque nós queremos vivenciar isso em nós. E depois sim nós passarmos para alguns líderes e assim até a igreja poder experimentar esse nível de intimidade, de cumplicidade e de tratar feridas, pecados, ações que ninguém saberia. A palavra de Deus não diz que a gente tem que sair contando a nossa vida para todo mundo, mas a palavra de Deus diz, em Tiago 5,16, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então esse é o desejo do meu coração, e hoje esse salmo fala sobre isso. Eu queria te desafiar a ter um amigo leal, dentro da vida da igreja, seja onde igreja que você está, você tem um amigo, uma amiga leal, né? Homem, mulher com mulher,
que você tenha um amigo leal que possa te ferir com amor leal, te repreender. E assim você vai crescer em maturidade, para a glória de Deus e nos seus relacionamentos. Amém? Deus abençoe, queridos. Né? Eu vi aqui alguns, não sei se são pedidos, né? A Áurea está dizendo aqui, pastor, se me permite, quero dizer que além de orarmos por todos os pedidos feitos aqui na live, também estamos sempre orando pela sua vida e pela vida da Cris, que Deus tem usado para nos abençoar todas as manhãs. Muito obrigado. Com esse diz Filipenses, todas as vezes que eu oro por vocês, fazendo isso com alegria. Filipenses 1:4. Muito obrigado, Áurea. A gente tem tido experiências fantásticas mesmo, do que tem sido bom para a gente também. Nós temos crescido, eu tenho crescido, né? Para mim tem sido valioso, não me é penoso esse tempo, é um tempo onde eu também sou alimentado, a minha alma também é alimentada. Então, graças a Deus por isso, viu? Vamos estar orando, né, queridos? Colocando diante do Senhor. Eu tenho alguns pedidos aqui. Aqui o Celso está dizendo, peço oração pelo Mateus, quebrou a clavícula e terá que fazer uma cirurgia hoje. Sim, Celso, nós vamos estar orando pelo Mateus, seu filho, filho de vocês, né? Mateus Froza, né? Quebrou a clavícula. Vamos estar orando, sim, dia 5/11, né? Cirurgia. Sim. Graças a Deus, alguns queridos vão estar orando, viu, meu irmão? Eu creio que não passou nenhum aqui, porque hoje eu estou sem a minha consciência, né? A crise é a minha consciência aqui. Como faz falta, gente? Vocês não fazem ideia, viu? E olha que nós só estamos 24 anos juntos, né? Imagine cada dia mais, né? Muito bem, vamos estar orando aqui, tendo esse tempo especial. Vamos orar pela questão das chuvas aqui na nossa região, né, no nosso estado. Vamos orar pela questão das eleições municipais. Vamos colocar diante de Deus a questão do Covid, que não tem uma segunda onda. Mas vamos colocar também que sejamos uma comunidade de pessoas que tenham amigos leais, que firam com amor leal. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor visite o coração de cada um. Enche, ó Deus, da tua graça, do teu amor, da sua alegria. Que esse dia seja um dia de esperança. Renove as forças. Talvez alguns estão saindo para o seu trabalho agora e tão desanimados, entristecidos, talvez com notícias, talvez com situações e circunstâncias que têm que ser resolvidas e eles não têm como fazer. Eu peço a Deus agora que o teu Espírito Santo os enche de ousadia, de coragem, de convicção, de que o Senhor é quem vai à frente e o Senhor é quem batalha e vence as nossas batalhas e guerras. Pai, enche da coragem do Senhor para esse dia. E aquilo que está atrapalhando a comunhão, que seja tirado em nome de Jesus. Que cada um sinta a sua doce presença no trânsito, no chegar ao trabalho, em todos os lugares, aqueles que estão em casa. Senhor, cuida deles. Pai, nós queremos colocar os pedidos, todos desses queridos irmãos, que têm confiado, Senhor, nesse tempo diante do Senhor as orações. Em especial agora esse pedido que chega do Mateus, que quebrou a clavícula, Senhor, que vai fazer essa cirurgia hoje, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, sobre a equipe médica, pedimos, ó Deus, sobre o hospital, pedimos, ó Deus amado, que seja bem sucedida para a glória do teu nome, mas também para o bem-estar do Mateus e a alegria da sua família. Pai, nós oramos pelos que estão enfermos, acamados, que estão, ó Deus, esperando, ó Deus, um sinal de restauração e recuperação. Oramos pela Márcia internada lá com a luta para que a medula, ó Deus, pegue, que ela seja, que faça o efeito necessário.
Ah, Senhor, tem misericórdia dessa querida, assim como tantos outros, Pai, a Juliana, aquela bebezinha, o Moisés, o Mateus, de 7 anos, o Matias, que teve, ó Deus, aquele aneurisma. Senhor, tantas crianças, Pai, nós clamamos por elas. Mas também, Senhor, nós clamamos pela nossa região, pelo nosso estado. Pai, o oeste precisa de chuvas copiosas para poder abastecer, ó Deus, as águas, os rios daquele lugar. Assim como nós aqui também, claro, clamamos, ó Deus, para que essa onda não se repita, Senhor, para que esse vírus, ó Deus, vá embora, Senhor, em nome de Jesus, não só no nosso estado, mas no nosso planeta, Senhor. Nós oramos, Pai, também em nome de Jesus pelas eleições municipais. Pai, quanta coisa está envolvida no nosso país com os nossos municípios. Senhor, esses homens e mulheres que sejam tementes, ó Deus, às leis, tementes, ó Deus, ao povo e tementes ao Senhor. Que saibam, Deus, governar para o povo e com o povo. Pai, nós oramos também, em nome de Jesus, pela tua igreja, espalhada em todo lugar. Senhor, eu oro por um amigo leal que possa ferir com amor, que possa repreender, que possa colocar o dedo na nossa ferida, que possa dizer para nós coisas que precisamos ouvir e que isso não nos angustie no sentido de nos sentirmos humilhados, porque aprendemos, ó Deus, que isso faz parte do tratamento do Senhor, para que a sua igreja seja madura, para que o seu povo, ó Deus, seja maduro, e que a gente cresça, ó Deus, no relacionamento contigo, mas não tenha, ó Deus, fugindo das reprimendas, fugindo, Deus, da repreensão que o Senhor quer dar. Pai, é assim que nós oramos, que a sua igreja cresça em maturidade, porque cada um pode confessar uns aos outros os seus pecados para serem curados. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Olha, um bom dia. Domingo agora, o convite é você que pode. Nós teremos o nosso culto, 10h30, com batismo e ceia. É um culto, a gente chama de especial na sua guardar as devidas proporções, porque deveria ser aquele culto de festa mesmo, de descer, comer bolo, festejar, mas em tempo de pandemia a gente faz o que pode. Então vai ser um culto de festa ao Senhor, né? Porque batismos e ceia, mas com todas as nossas reservas. Mas vai ser esse culto de aniversário da igreja. A igreja está completando 19 anos. E outro domingo, né, teremos culto pela manhã e à noite, a ordenação do nosso pastor Josias. E no outro domingo, só pela manhã, a posse do pastor Cleverson como pastor de adoração da nossa igreja. Então, muita festa, muito tempo bom, muita coisa boa que Deus está fazendo, né? Pessoas que Deus tem trazido, e igreja é feita de pessoas, né? E não de eventos. Ela existe alguns eventos, mas a igreja é feita de pessoas. Então Deus tem dado pessoas, graças a Deus por isso. Deus abençoe, um bom dia na presença do Senhor, em nome de Jesus.